O meu nome é Veison Campos Muniz, eu assessoro uma defensora pública na área de violência doméstica contra a mulher e estou escrevendo minha tese de doutorado na área de desenvolvimento sustentável, sob a perspectiva jurídica. Na verdade, eu conheci o curso da SATI através de uma palestra com a Anne, que foi uma palestra inicial que falava um pouco sobre meditação e sobre atenção plena. E a partir daquela primeira palestra, eu que sempre me vi como uma pessoa estressada, descobri numa prática com uma uva passa que eu também era uma pessoa muito ansiosa. E daí eu digo, não, eu preciso realmente trabalhar o meu estresse, a minha ansiedade. E eu acho que a palestra foi muito humanizada, não foi uma coisa muito inacessível assim. Eu sempre gostei das coisas orientais e admirei o Dalai Lama e essa coisa mais oriental e essa destreza com a calma, mas eu precisava ver que isso era palpável na minha vida. E ver a Anne ali, toda ativa, falando na palestra, foi muito legal. Assim, me deu a impressão que era possível também conseguir esses benefícios de ter redução de ansiedade e estresse, que era a proposta, né, que foi apresentada sobre o curso de 8 semanas, né? Bom, eu sempre fui uma pessoa bastante estressada, como eu tinha dito, e esse estresse culminou num episódio de burnout. E esse burnout veio com uma doença que se chama herpes zoster. A herpes zoster, para quem é do interior aqui do estado, chama de cobreiro, né? É uma doença que o vírus, que é o mesmo vírus da catapora, ele acomete algumas partes do teu corpo, e isso aparece em lesões, e a lesão vem com muita dor, né? Então, eu tive herpes zoster, eu tive uma lesão no rosto, na área do meu olho direito, e também da minha perna direita. E no processo de tratamento, eu perdi um pouco da sensibilidade, tanto do rosto quanto da perna. No processo de recuperação, eu ouvi tanto do médico quanto da fisioterapeuta que era necessário que eu mudasse o meu estilo de vida, porque a herpes zoster ela acomete pessoas que têm quedas bruscas de imunidade. Então, essa minha queda brusca de imunidade estava totalmente ligada com o episódio de burnout e totalmente ligada com o estilo de vida que eu tinha. Então, o estresse fazia eu não olhar para mim mesmo e, consequentemente, eu me alimentava mal, eu bebia demais, eu tinha toda uma série de maus hábitos. E daí, esse era o contexto, né? Eu sempre costumo dizer hoje para os meus amigos, para os meus familiares, que é difícil a gente procurar olhar para si mesmo se a gente não passa por uma situação difícil, por um episódio ruim. E hoje eu tento dizer para as pessoas não chegarem a esse episódio, né? Então, foi nesse contexto de recuperação da herpes zoster que eu fui à palestra inicial e depois decidi investir no curso, porque realmente eu vi que eu precisava mudar de um estilo de vida, até porque me foi dado ciência de duas coisas, né? Primeiro, que a herpes zoster ela é uma doença que sempre pode voltar se tiver outro episódio de estresse intenso ou de queda de imunidade. E também que a dor que eu sentia na perna talvez nunca parasse, nunca sarasse ao longo da minha vida. Então, frente a isso, eu disse, não, eu preciso de mudanças. E foi assim que veio o curso. E como eu falei à época, né, para o pessoal que fazia parte da nossa sanga lá, do nosso curso, foi uma experiência muito positiva, porque foi muito transformador. Eu senti alívios da dor quase que imediatos com a prática de meditação à época, né? E spoiler, essas dores voltam, mas daí é importante a gente ter hábito, ter constância, né? Porque eu gosto muito da metáfora que a Anne usa da máquina de costura, né? A gente, com o curso, a gente aprende a costurar.
mas não necessariamente a gente vai sair costurando sempre. Então, é uma escolha nossa, né? Fazer a prática, fazer as atividades diárias. E vou dizer que é isso, é um dia de cada vez e todo dia é um dia de autocuidado. Eu acho que isso foi uma das coisas mais importantes que eu consegui ter essa viragem, porque para mim os dias eles eram uma conglobante de estresse. Um fato ia se desencadeando no outro, e daí, quando eu via, o meu dia inteiro foi um dia de constante perturbação, e a meditação me trouxe justamente isso. Eu faço meditação de manhã, então eu já começo o meu dia fazendo uma reflexão profunda de como evitar, porque os estresses vão continuar vindo, mas como eu vou responder melhor do que se eu não tivesse tido esse tempo, né, de meia hora, 20 minutos para fazer. Então, assim, esse era o estado da arte antes, né? Era um estado de muita dor e dor física, né? Aqui eu não estou falando das outras dores que a gente tem metafóricas, né? Eu falo de dor física mesmo, e isso foi um dos benefícios imediatos que eu tive. Toda vez que tudo que eu tinha de informação sobre meditação era relacionado ao que eu consumia em mídia, né? Ou na TV, ou em redes sociais. E geralmente a gente associa isso, eu que sempre gostei de ver essas coisas, né? E me informar sobre isso, eu sempre associava isso com aquela figura milenar de Buda, né? Siddhartha Gautama, em posição de lótus, uma questão de busca pela paz interna, com serenidade e tudo mais. Então, talvez a primeira coisa que tenha me surpreendido, e tenha sido a minha surpresa maior, foi que existiam meditações ativas, né? Que existiam outras formas de meditar, né? Que às vezes a gente caminhando, às vezes a gente fazendo até não fechando os olhos, né? Olhando fixamente para um ponto ou para uma paisagem, que a gente também poderia desenvolver esse olhar sereno, contemplativo, meditativo, né? E isso, para mim, foi uma coisa que me surpreendeu bastante e também me auxiliou a seguir, porque eu tinha muita descrença sobre mim mesmo, que eu ia conseguir ficar 1, 2 horas em posição de lótus, somente meditando em silêncio. O fato de ser uma meditação guiada e de ter meditações ativas me deu muita crença de continuidade, assim, e isso foi bem surpreendente com o curso. Embora depois, hoje eu já consiga ficar 1, 2 horas meditando em silêncio em posição de lótus, né? A gente vai aperfeiçoando, né, e vai tendo outras práticas, outras experiências, né? Eu sempre digo que o mindfulness é uma porta de entrada para drogas mais pesadas. Então, é essa porta de entrada positiva, assim, que transforma a nossa vida, e a gente vai buscando, né, outras práticas que também vão congregando, auxiliando. Então, isso foi muito legal no curso, e fora todas as dicas de filmes, de leituras, de outras experiências, né, de outros cursos, que também para mim foram bem transformadoras, né? Então, transformadoras reais, assim, em termos de desenvolvimento pessoal, de religiosidade, e isso foi muito legal, assim. Então, me agregou muito, para além da meditação enquanto bem-estar e lifestyle, me agregou culturalmente, religiosamente. Então, acho que isso eram coisas que eu não esperava quando eu procurei inicialmente pela redução de ansiedade e estresse. Eu não sabia que eu ia ganhar aí um arcabouço de vivências e de indicações que iam ser tão transformadoras depois. Era uma sensação, assim, bem... Como é que eu posso dizer? Ela tinha uma faceta que era positiva, porque eu não sou uma pessoa que faço amigos com facilidade, assim, eu não sou aquela pessoa casa cheia. Então, sempre quando eu estou nessas experiências de grupo, eu me sinto um pouco retraído, um pouco tímido, né?
Então, a experiência foi muito rica, porque todas as vezes que eu olhava nos olhos dos colegas, olhava nos teus olhos, né, eu via, assim, algo em comum, né? Eu via que ali existia um mesmo propósito, assim. Eu não sei explicar, até porque eu acho que não seja algo completamente racional. É muito mais um sentimento. Então, eu sentia muito isso, que a gente pode chamar de uma espécie de empatia, assim. Mas, ao mesmo tempo, é um processo muito individual. Então, mesmo que as aulas sejam coletivas, sejam em grupos, é um momento de olhar, pelo menos para mim, era um momento de olhar para mim mesmo. Então, por isso que eu digo que é meio ambíguo, né? Porque a gente está coletivamente num grupo, tu sente que existe ali pessoas com os mesmos propósitos de melhora, né, das suas muitas dores, quais sejam elas, mas ao mesmo tempo é um processo que sabia que o meu sentimento era de bastante autofoco, né? Eu estava bastante centrado em mim mesmo. E isso era legal, assim, saber que tu estava ali te priorizando naquele momento, mas que existia aquela comunidade. Acho que todo mundo que faz academia, a academia, musculação numa ginástica, vai entender bem esse sentimento. Todo mundo ali está querendo ficar com o corpo ok, ficar fitness, mas os exercícios são basicamente individualizados. Tu vai fazendo utilizando o teu peso para o teu corpo, para fazer. Então, é mais ou menos esse sentimento. Os benefícios da meditação eu comecei a sentir, acredito que tenha sido, deixa eu pensar, foi nos Sons e Pensamentos. Eu acho que é a 4ª semana ali, né? Que eu acho que o foco, mais ou menos, olha, eu estou tentando lembrar, assim, porque já fazem alguns bons anos isso, né? Mas eu acredito, porque para mim sempre foi muito marcante, foi a semana da abertura. Então, acredito que seja ali entre a 4ª, 5ª semana, que foi onde eu vi ali realmente, sobretudo, se eu não me engano, a prática era uma prática bem difícil para mim fazer, que era de sons e pensamentos, e escutar, né, se abrir a escutar as coisas, foi ali que eu acho que eu quebrei um pouco do silenciamento do que eu mesmo falava para mim mesmo e eu ignorava. Então, aquela semana ali de abertura, que é a semana que a gente precisa ouvir, é a semana ali que eu acho que foi que eu comecei a ver os benefícios, porque ali eu consegui encarar realmente as coisas de frente, assim, os processos todos. A meditação que transformou a minha vida em sentido macro foi a bondade amorosa, porque eu nunca imaginei que a gente se focar nos problemas maiores, né? Que algumas, lá no Simplesmente Yoga, por exemplo, eles vão chamar de eu maior, né? A gente se focar no eu maior fosse tão bom para que a gente conseguisse nos enxergar no mundo, né? Então, com certeza, em sentido macro, foi essa que realmente mudou a minha vida, né? Que é a bondade amorosa, esse sentimento de universalização desses benefícios. Mas agora, como eu disse, para mim é difícil escolher. No meu dia a dia, com certeza o escaneamento corporal foi a que mais mudou assim nos dias, assim, porque quando eu sinto alguma dor ou quando eu quero relaxar, eu faço escaneamento corporal e às vezes eu já até meditei 1, 2 vezes no dia, e daí o escaneamento corporal é quase que
Eu não vou chamar de guilty pleasure porque é muito bom, então é só pleasure, assim. Então é isso, a prática da bondade amorosa realmente foi transformadora para mim como ser humano, e no meu dia a dia, no meu cotidiano, eu sou um entusiasta do escaneamento corporal. Eu não sei como é que funciona, daí vocês conversem com a Anne para fazer uma aula experimental, alguma coisa nesse sentido, mas vai lá e faz. Eu acho assim, se a gente tem alguma intuição ou teve algum insight, leu alguma coisa, viu alguma matéria, alguma reportagem em jornal e se sentiu de algum modo atraído pelo mindfulness, pela atenção plena, pela meditação, vai lá e faz, tenta, né? Muitas vezes eu ouço das pessoas assim, eu acho meditar legal, mas não é para mim. Essa é a coisa que eu mais ouço, inclusive das pessoas próximas a mim. E daí eu digo, eu tive esse pensamento durante bastante tempo até eu ir fazer. Então, eu acho que a primeira coisa que eu diria para quem está interessado é se permita experimentar, porque eu acho que pelo menos se o ciclo não mudou, tudo começa com a curiosidade, né? Tudo começa com esse despertar de curiosidade. Então, se tu chegou até a Sati, é porque alguma curiosidade tu tem. Essa curiosidade vai ser potencializada e tu vai aí fazer uma jornada de autodescoberta, que eu não sei qual é que vai ser o resultado, até porque meditar, e isso talvez seja dos mitos de meditação que eu desconstruí mais rápido, foi que meditar ia ser sempre bom, que eu sempre ia meditar, e é justamente tu falar contigo mesmo, tu te ouvir, né? Ouvir é um diálogo contigo mesmo, e isso nem sempre é bom. Mas se tu tem essa curiosidade, é importante que tu te permita estabelecer esse diálogo, porque a gente precisa da comunicação com os outros, e para a gente ter essa comunicação com os outros, a gente precisa estar sabendo se comunicar com a gente mesmo. Sobretudo em momentos de isolamento, onde a gente fica cada vez mais de frente para nós mesmos, né? Meditação nada mais é do que a gente olhar para aquele espelho dentro da gente, e isso é muito bom. Então, é isso, se permita, né? Use da sua curiosidade, vá em frente, e é isso, né? Eu posso dizer que os retiros de silêncio foram muito bons, muito legais. A meditação no escuro foi muito legal, experiências muito transformadoras assim, e boas, muito, muito boas. É aquilo, eu acho que para todo mundo que tem 30 a mais, que nem eu, a diversão tranquila é algo que é muito prazeroso. E é isso, meditação também é essa diversão tranquila. Em 2017, porque o que aconteceu? Depois das 8 semanas, tudo foi uma maravilha. Daí, 2 meses depois, começou a dor de novo. E daí eu já dizia, a meditação não presta para nada. Então, assim, é óbvio que às vezes a gente vai ter esses momentos ruins, esses momentos down. Mas depois que tu passa essa fase e que realmente vira um hábito, que é aquilo, tu faz todos os dias. Eu, por exemplo, eu costumo acordar e já fazer 20 minutos. Então, é todos os dias isso. Às vezes eu tô cansado, às vezes não é bom. Mas daí é aquilo. Chegou o final do dia, tô cansado, vou botar o escaneamento corporal. Aí faço o escaneamento corporal. É isso, é prazeroso. As pessoas acham que a gente não está fazendo nada meditando. Eu digo, não, esses efeitos. Né? E aquilo também é um momento, para mim, pelo menos, né? Me descobri budista, né? Então também é uma experiência religiosa, de contemplação, né? A nossa igreja é o nosso corpo, então é esse momento da gente fazer a nossa quermesse, é esse corpo, né? Então é aquilo, tanto a comunicação não violenta quanto o budismo, eles se casam com esse autocuidado, com as práticas meditativas, e daí vem muita felicidade agregada, né? Eu só tenho a agradecer mesmo, assim, é muita gratidão por tão transformador que foi a experiência do ciclo. Eu não tenho palavras, eu já tinha te dito lá naquela vez, na primeira vez lá,
no depoimento final do curso, que eu era muito grato por tudo que tu tinha trazido de referências novas. Eu vou te dizer assim que tu plantou uma semente, e essa semente hoje na minha vida, sempre digo para as pessoas conhecerem a SATI, porque é realmente ali o lugar onde tudo começou para mim. Então, assim, realmente, assim, obrigado, obrigado, obrigado. Não tenho, assim, outra palavra a não ser agradecimento para te dizer assim. Realmente é muito bonito esse trabalho que é feito.